Pronto, começou a gravar. Vou me apresentar, fazer uma autodescrição também. Eu me chamo Lívia, eu sou graduanda de Psicologia na Universidade Federal da Paraíba. Sou uma mulher branca, de cabelos castanhos curtos, olhos castanhos, uso óculos e estou com uma blusa branca. Ao meu fundo tem algumas estantes com livros, certo? Apresentando a nossa mesa redonda de hoje, os componentes, eu vou falar um pouquinho sobre cada um, certo? Primeiramente, Natália Santos, ela é mestre em Psicologia Social pela UFPB, psicóloga escolar da Rede Municipal de João Pessoa. Rafaela Gomes, graduanda em Psicologia pela Universidade Federal da Paraíba, atualmente está cursando o 9º período, e é membro do Núcleo de Estudos em Interação Social e Desenvolvimento Infantil. Outra componente da mesa é Rebeca Ellen, graduada em Psicologia pela Universidade Federal da Paraíba. Ela é mestranda pelo Programa de Pós-Graduação em Psicologia Social e também é membro do Núcleo de Estudos em Interação Social e Desenvolvimento Infantil. E, por fim, a nossa proponente da mesa, Vanessa Alexandrino. Ela é doutora e mestre em Psicologia Social pelo Programa de Pós-Graduação em Psicologia Social da UFPB, é psicóloga escolar e é docente do curso de Psicologia do Centro Universitário de João Pessoa, IP. Quero agradecer em meu nome e também o nome de Andressa, pela mesa, por todos estarem aqui presentes. E a Andressa vai dar continuidade com alguns informes também. Bom dia a todos e a todas. Como o Lívia falou, meu nome é Andressa. Eu sou a outra monitora, vou estar aqui junto com vocês hoje. Eu sou também estudante da graduação em Psicologia na Universidade Federal da Paraíba. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelos castanhos na altura dos ombros, olhos também castanhos, uso óculos, estou vestindo uma blusa branca e ao meu fundo tem uma parede branca e uma parede azul. A gente gostaria, né, de dar alguns informes antes de a gente começar. Primeiro, pedir para que não compartilhem o link da sala com terceiros e evitem entrar com e-mail e nome de terceiros também, para que a gente possa ter um controle e evite alguns imprevistos. Caso ocorram, como a invasão ou algo do tipo, a gente tem um protocolo de segurança. Então, a gente pede que, caso aconteça alguma coisa, todo mundo saia da sala e fique aguardando, porque vai chegar por e-mail, a partir do SIGA-A, um novo link que a gente vai gerar, certo? Também gostaríamos de avisar que, quando as palestrantes encerrarem a fala, a gente vai mandar a lista de frequência no chat, e é importante que assinem, porque é o que vai garantir, né, a certificação ao final do evento. Então é isso, a gente dá as boas-vindas mais uma vez, deseja que o evento seja produtivo. Licença, Andressa, desculpa interromper só mais um aviso antes de você fechar os informes. Cada componente vai ter 15 minutos de fala, certo? E aí eu vou cronometrando e avisando aqui pelo chat, se necessário também por microfone, caso vocês não consigam ver. E ao final vamos ter 30 minutos também de discussão. Todas as perguntas e comentários vão ser salvos para a gente dar o início à discussão posteriormente, certo? Pode continuar, Andressa, desculpa. Tudo bem. A gente também queria pedir que quem puder, obviamente, ligar a câmera para a gente, embora estejamos distantes, que a gente tenha essa aproximação, né? Então, é isso. A gente pede também que, se possível, quem quiser falar, aguarde as palestrantes terminarem, que a gente vai ter 30 minutos para ter esse diálogo. E aí, quem tiver interesse em falar, escreve no chat e a gente vai fazer uma lista de inscrições e vai dando a fala, certo? Então, mais uma vez, bem-vindos, um ótimo evento para a gente. E eu vou passar a fala agora para a Vanessa, que é a coordenadora da nossa mesa.
Bom dia a todos. É com muito prazer que eu faço parte dessa mesa redonda sobre essas articulações da psicologia escolar educacional com a educação infantil, com pessoas, membros do Núcleo de Estudos em Interação Social e Desenvolvimento Infantil, do qual fiz parte e também tenho muito orgulho, foi grande parte de minha construção. De formação inicial e continuada nessa área tão importante, que é a psicologia escolar, que é uma escolha, né? Uma escolha muito importante que a gente faz. E como escolha, a gente tem que ter responsabilidade em se aprofundar de teorias, de técnicas, de métodos. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a atuação na educação infantil. Então, como eu já mencionei anteriormente, meu nome é Vanessa Alexandrino, eu sou psicóloga escolar, eu sou mestre e doutora em Psicologia Social pela Universidade Federal da Paraíba, PPGPS, e eu sou docente do curso de Psicologia do Centro Universitário de João Pessoa, UNIP, onde, além de outras disciplinas, também ministro a disciplina de Psicologia Escolar, o que me dá grande satisfação. Então, minhas pesquisas foram de aprofundamento nessa questão da pós-graduação, foram realmente no espaço da educação infantil. Tentando entender, tentando construir, tentando articular teoria e pesquisa, né, que é importantíssimo. Atuação, pesquisa, aprofundamento teórico. O que seria essa atuação sem esse aprofundamento teórico? Então, minhas pesquisas foram todas nesse contexto da educação infantil. Então, só abrindo a mesa, né, porque vocês vão ter um momento muito importante com esses componentes, essas componentes fantásticas, mas para articular um pouquinho, para poder começar a nossa conversa. Então, por favor, pode passar o slide. Então, essa mesa de hoje, ela objetiva abordar as possibilidades de articulação entre a psicologia do desenvolvimento humano e a prática do psicólogo escolar no contexto de educação infantil. Temos como componentes eu, que serei a mediadora da mesa, Vanessa Alexandrino, Rafaela Gomes, componente da mesa, que vai apresentar o estudo derivado de seu trabalho de conclusão de curso da graduação em Psicologia pela Universidade Federal da Paraíba, orientado pela professora doutora Fabíola de Souza Braz Aquino, que também foi minha orientadora tanto no mestrado como no doutorado. Natália Santos, que vai apresentar parte da sua pesquisa de mestrado, orientada também pela professora doutora Fabíola de Souza Braz Aquino, e Rebeca Ellen, que vai apresentar sua experiência de estágio supervisionado em psicologia escolar na educação infantil, orientado também por nossa professora Fabíola de Souza Braz Aquino. Então, só para a gente começar a conversar, né, também por uma autodescrição, eu sou uma mulher parda, de cabelo cacheado no ombro, né? Estou vestindo uma camisa branca, atrás de mim tem uma parede branca. Então, para a gente começar a conversar sobre o que as proposições dessa manhã de hoje no EPEP, a gente vai articular algumas questões relacionadas ao desenvolvimento humano, principalmente articulações teóricas, metodológicas, embasadas em um desenvolvimento humano proposto por Vygotsky, em sua perspectiva. Encontradas já, inclusive, em suas obras, como Psicologia da Arte, que foi sua tese de doutorado. Então, já se encontrava esse cerne, onde se falava de um desenvolvimento humano, de funções psicológicas que se complexificam, se tornam superiores por essa interação com os outros sociais. E vamos articular também, dentro desse contexto da educação infantil, que é a primeira etapa da educação básica, é um contexto. Os contextos, os ambientes educacionais, são contextos de aprendizado e desenvolvimento. E a gente vai enfatizar isso. A educação infantil como contexto de aprendizado e também de desenvolvimento. E como a imaginação e a arte, elas se configuram nesse contexto. Imaginação como uma função psicológica superior que não tem uma base, né, nas funções psicológicas elementares e só é desenvolvida a partir da interação com os outros sociais, a partir da diversidade de experiências que temos
em nossas vivências, que são experiências com sentido. Então, defendemos o contexto da educação infantil como um espaço que pode proporcionar essa diversidade de experiências. Isso foi o aprofundamento teórico de minha pesquisa de doutorado no PPGPS. Algumas perguntas que orientam, algumas falas que vão ser contempladas aqui pelos membros, pelas componentes da mesa são: como a psicologia escolar educacional trabalha nos contextos de educação infantil? Que concepções teóricas norteiam essas práticas? Enfatizando sempre, a psicologia escolar, ela tem uma concepção teórica, tem modelos de atuação que vão dar base para essas práticas. Que concepções teóricas são essas? Qual a importância de desenvolver pesquisas nesses contextos? Porque a gente deve sempre aprofundar pesquisas, tentar entender o contexto da educação infantil, o que acontece nesse contexto, a partir de metodologias diferentes também. O desenvolvimento infantil pela arte. Como podemos dialogar sobre isso? Que vai também aparecer em nossa mesa. Esses diálogos importantes. E também a arte e a imaginação. Qual é a relação que a gente pode encontrar entre essa função psicológica superior, que é a imaginação, e a arte, como possibilidade para essa diversidade de experiências no contexto da educação infantil. Então, eu tenho a honra e o prazer de abrir essa mesa para vocês, passar a fala para as componentes da mesa, né? E enfatizando a educação infantil, que é o contexto base do nosso diálogo de hoje, como essa primeira etapa da educação básica, sendo, assim, não só um contexto de aprendizado, não é um contexto preparatório para o ensino formal, mas é um contexto de desenvolvimento, de aprendizado, de funções psicológicas importantes que estão ali em suas potencialidades para serem complexificadas cada vez mais. E a importância também do psicólogo escolar nesse contexto, compreendendo o desenvolvimento que acontece nesse espaço. Então, eu passo a fala para os componentes da mesa e estou aqui à disposição para qualquer diálogo que se coloque. Tá certo? Muito obrigada. Bom dia, pessoal. Como já foi dito, meu nome é Rafaela. Eu sou uma mulher parda, de cabelos castanhos escuros, cacheados, olhos castanhos escuros também, uso óculos. Estou com uma blusa salmão com um laço próximo ao pescoço. Atrás de mim tem uma parede azul com 3 quadros e um fone de ouvido. Eu queria saber se vocês me escutam bem. Estão ouvindo ok? Ok. E como já foi explanado por Vanessa, eu vou estar compartilhando com vocês a pesquisa desenvolvida para o meu trabalho de conclusão de curso, que foi orientado pela professora doutora Fabíola de Souza Braz Aquino. Pode passar, Vanessa, Andressa. O trabalho ele se fundamentou nos pressupostos da psicologia histórico-cultural, que é um referencial que a gente utiliza no NESD, e esse trabalho especificamente utilizou as obras Psicologia da Arte, Psicologia Pedagógica e Imaginação e Criação na Infância, de Vygotsky, e esse autor considera o desenvolvimento como um processo complexo, que transcorre ciclicamente em um ritmo próprio que difere do tempo cronológico. Então, ele é resultado de uma interação dialética entre o indivíduo e o meio cultural e social que esse indivíduo está inserido. Nesse processo, a cada etapa do desenvolvimento surge algo novo, novas características especificamente humanas. Aí podemos citar os comportamentos de caráter voluntário e intencional e as funções psicológicas superiores. E uma das funções que será dada ênfase nesse estudo é a imaginação. Segundo a psicologia histórico-cultural, a imaginação se manifesta desde os primeiros anos de vida, por meio da atividade criadora, em que a criança reelabora vivências anteriores, combinando os elementos oriundos da realidade. Então, ela depende diretamente do acúmulo de experiências. A imaginação, ela está presente em quase toda atividade humana, desde uma roupa que a gente escolhe para usar no dia, até
uma invenção científica, uma invenção tecnológica, algo inovador. Uma das formas da gente propiciar o acesso a essas experiências acumuladas pela humanidade historicamente e que é defendida por diversos autores da PHC é a arte. A arte proporciona, através de seus elementos, vivências estéticas que possuem, segundo Vygotsky, um caráter educativo, e dessa forma pode promover a reelaboração de sentidos e a criação do novo, e, consequentemente, promover desenvolvimento. Então, para esse trabalho, foi focado um tipo de arte específico, que foi os contos infantis. Os contos, eles são considerados um gênero literário direcionado ao público infantil, que possibilita vivenciar processos imaginativos, emocionais e fantasiosos que remetem a experiências reais do cotidiano das crianças. Vygotsky considera o conto como uma forma de arte infantil, que auxilia na organização do psiquismo das crianças e que pode ser utilizada nas práticas pedagógicas, desde que não seja como uma forma de controle moral ou intimidação, como no caso dos contos do bicho-papão, do Velho do Saco. O autor defende ainda que a educação da criança, desde a mais tenra infância, ela deve se fundamentar na verdade. Então, nós temos, com base em referências atuais e contemporâneas da PHC, que utilizam a PHC em seus estudos, que a imaginação ocorre desde os anos iniciais e ela necessita do acúmulo de experiências. Então, nós podemos concluir que devam existir ações pedagógicas intencionais que favoreçam o desenvolvimento e a criação desde a educação infantil, como possibilidade para a prática, né, do docente, e ressaltamos o papel dos contos nessa prática. Pode passar, Andressa. Com a finalidade de investigar como os contos estão sendo utilizados na educação infantil e se o psicólogo escolar está presente nessas ações, nós realizamos um levantamento da literatura em bases de dados científicas nacionais. Pode passar. Originalmente, para esse trabalho, nós pretendíamos realizar uma pesquisa e intervenção do psicólogo escolar no contexto da educação infantil. Contudo, devido à atual conjuntura pandêmica, nós optamos pelo estudo teórico. Então, para esse trabalho, nós realizamos um levantamento em base de dados científicas nacionais, a Cielo, a Lilacs, PepSIC, IndexPC e a BDTD, a Biblioteca Digital de Teses e Dissertações. E para contemplar o objetivo proposto, nós realizamos uma primeira busca com os descritores, Psicologia Escolar e Literatura Infantil, or Contos, sendo que não obteve-se resultados com esses escritores, mesmo utilizando os sinônimos, os troncadores, os operadores booleanos. Devido à escassez de produções que incluíssem a psicologia escolar, nós optamos por realizar a busca somente, incluir produções somente que faziam referências aos contos no contexto da educação infantil. Aí foi utilizado os escritores contos de educação infantil. Mas cabe ressaltar que foram feitas outras combinações de descritores, como contos de educação infantil e de psicologia histórico-cultural, ou contos de educação infantil e de desenvolvimento, porém, a gente não obteve resultados, então a gente optou por utilizar apenas contos de educação infantil. Pode passar. Como critérios para a inclusão dos artigos, selecionamos os referentes a pesquisas empíricas, relatos de experiência e pesquisa de intervenção, que abordassem o tema proposto dos contos infantis na educação infantil, e que foram publicados entre os anos de 2011 a 2021. Não foram incluídas publicações de ensaios ou pesquisas teóricas, porque a gente queria ver na prática como estavam sendo utilizados os contos. Para análise, optamos pelos eixos data das publicações, autoria e vínculo institucional, delineamento da pesquisa, amostra e instrumentos utilizados, definição de contos infantis e principais resultados. Pode passar. E a partir dos procedimentos relatados, foram encontrados ao todo 771 publicações, sendo 3 na Cielo, 7 na Lilacs, 2 na PepSIC, 1 no IndexPC e 760 publicações na BTTT.
Após a leitura dos títulos, resumos, foram excluídas 758 produções que não contemplavam o objetivo do estudo, restando 13. Pode passar. Após a leitura, na íntegra dessas 13 publicações, 7 foram excluídas por não fazerem referência aos contos infantis ou não fazerem referência à educação infantil, e também não foram consideradas produções referentes a ensaios ou pesquisas teóricas. Desse modo, foram selecionadas para análise 6 produções. Pode passar. Com relação aos eixos, né, que eu já mencionei, em relação ao eixo data das publicações, a análise dos estudos, certo, Lívia, a análise dos estudos indicou que as publicações se concentraram entre os anos de 2017 a 2019 e apenas um artigo publicado em 2011. Pode passar. No que se refere ao eixo autoria e vínculo institucional, 3 das publicações são oriundas de São Paulo, sendo 2 da Unesp e uma da USP, um artigo proveniente da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e um da Universidade de Brasília, e o último da Universidade Estadual de Londrina, no Paraná. Pode passar. Desse modo, podemos observar a concentração de publicações no eixo sul-sudeste. Pode passar. Com relação ao eixo definições de contos, as publicações, em sua maioria, apresentavam diferentes formas de se referir à mesma ideia. Lucifore, 2017, apresenta os contos como um artefato cultural, cuja transmissão se dá de forma interpessoal, de geração em geração. Para Sodré, os contos são manifestações culturais transmitidas tradicionalmente de forma oral. As autoras Gomes e Silva consideram os contos como histórias direcionadas ao público infantil, que utilizam o maravilhoso como um elemento para o entretenimento e projeções dos problemas. Essa definição foi a que mais se destoou dentre todas as produções. Em sua dissertação, Martins, 2018, considera os contos como um gênero textual que auxilia na transposição entre a fantasia e a realidade, que tem como característica a presença de elementos mágicos. E, por último, Nascimento se refere aos contos como mediadores simbólicos infantis, que possibilitam a exposição de dimensões culturais e auxiliam o sujeito na compreensão de valores. Pode passar. Com relação ao delineamento das pesquisas, 2 pesquisas foram de campo e 4 foram pesquisa e intervenção. E referente ao eixo amostra, 4 das pesquisas foram realizadas com educadores de pré-escola e 2 com crianças em idade pré-escolar. Como procedimentos e instrumentos, 3 estudos mencionaram utilizar questionários, diários de campo, bordo. 2 estudos mencionaram utilizar entrevistas, observação, contação de histórias. 1 estudo realizou rodas de conversa. 1 relatou planejamento de atividade de formação docente. 1 realizou o levantamento do acervo de livros da instituição. E 1 mencionou utilizar outras manifestações artísticas, como música e fantoches, durante a contação de histórias. Pode passar. Está nos resultados. Os resultados dos estudos. Primeiro, o artigo intitulado Emprego da Literatura na Educação Infantil, a Investigação e Intervenção com Professores de Pré-Escola, de Maia Leite Maia. Vou tentar ser sucinta aqui nos resultados, pela questão do tempo. Foi uma pesquisa e intervenção que apresentou de forma geral que quanto mais novas as crianças, menos era o seu contato com os livros. Isso se dava pelo receio das educadoras delas poderem rasgar as obras, né, do acervo da biblioteca. Pouco mais de 10% dos livros eram contos infantis. E também foi destacado que a formação abordou pouco ou insuficientemente o uso de histórias na educação infantil. Pode passar. A dissertação intitulada A Reprodução das Desigualdades de Gênero nos Contos de Fada Maravilhosos como Marcas Circunscritas na Educação Infantil, de Lucifora, 2017, foi uma pesquisa de campo com educadores e que apresentou, de forma geral, que a maioria dos educadores relatou utilizar os contos na própria prática,
mas que fizeram críticas, principalmente aos contos tradicionais, trazerem estereótipos de gênero, como a donzela sempre necessitar de um herói que a salve, o que limitaria as possibilidades de meninas e meninos. E também problematizaram o ideal de beleza imposto nas obras. Pode passar. A dissertação intitulada Contação de Histórias e Dialogia na Educação Infantil foi uma experiência educativa. Uma experiência educativa foi de Sodré, 2017, foi uma pesquisa-intervenção, e a pesquisadora ela era a própria educadora, então ela contou histórias para as crianças, e ela fez a pesquisa a partir disso. Na pesquisa, ela levantou que as crianças participavam ativamente da contação de histórias e levavam elementos de sua própria realidade, e correlacionando com o contexto dos contos. Além disso, elas faziam uso de outras linguagens corporais, por exemplo, na hora da contação tinha um cavalo trotando, a criança pegava e fazia o barulho do trote, ou imitava o cavalo, fazia movimento de nadar, enfim. E também foi perceptível que as crianças criavam links com outras histórias ou outros tipos de arte que elas já haviam experienciado. Pode passar. O artigo da Fantasia à Realidade, os contos de fada no contexto escolar, foi uma pesquisa-intervenção que apontou o uso exclusivo e restrito dos contos tradicionais nas práticas dos educadores, o que pode estar relacionado a ausências durante a formação ou a falta de experiência e conhecimento com relação a outros tipos de narrativas. Pode passar. E a dissertação intitulada de Chapeuzinho Vermelho, a formação de leitores olhares infantis, foi uma pesquisa-intervenção em que destacou-se que não há um espaço, não uma biblioteca, um tempo fixo para a leitura, cabendo à educadora determinar como se darão as atividades, e dessa forma foi proposto às crianças que as crianças participassem da seleção de um conto, no caso foi Chapeuzinho Vermelho, e a pesquisadora trouxe várias versões desse mesmo conto, destacando assim nos resultados a importância da escolha dessas obras literárias para permitir realmente a ampliação da experiência das crianças. E por último, pode passar, a tese intitulada Representações Sociais dos Contos de Fada. Eu acho que eu vou passar um pouquinho só do tempo, Lívia. Representações Sociais dos Contos de Fada, uma visão de professores sobre a Bela Adormecida, de Nascimento, 2019. Foi uma pesquisa de campo com educadores e apresentou, de forma geral, os seguintes resultados. A partir dos questionários, os educadores informaram utilizar os contos semanalmente em sua prática, e demonstraram, a partir disso, uma relação afetiva com os contos. E a pesquisadora reforçou a concepção de conto como instrumento marcado por um processo histórico e social, carregado de memórias afetivas, que são promotoras de processos educativos e imaginativos. Ademais, o estudo destacou a participação das crianças na reelaboração criativa das histórias. Pode passar. Bom, o objetivo deste trabalho está sendo, porque eu ainda não concluí ele, eu vou apresentar em dezembro, realizar um levantamento da literatura em base de dados nacionais científicas de produções referentes ao uso de contos na educação infantil. Então, procurou-se realizar esse trabalho porque, além da autora, no caso eu, ter interesse no tema da arte como possibilidade de intervenção na educação infantil, também estou iniciando o meu estágio nessa área. E a partir dos achados, observou-se que mesmo as publicações referenciadas na psicologia, que no caso foram 3, não faziam menção à psicologia escolar. Contudo, nós devemos considerar que, apesar da aprovação da Lei 13.935, de 2019, a realidade brasileira ainda não conta com psicólogos na escola, com algumas exceções, no caso a Paraíba. Além disso, provavelmente, uma pesquisa que abrangesse livros e outros tipos de publicação resultaria em mais achados para essa temática. E a partir da análise, pôde-se observar a importância desse recurso na educação infantil, atestada inclusive na fala de educadores,
como os contos podem ser um potente instrumento para a formação do desenvolvimento, como referenciado por estudos contemporâneos que utilizam a PHC. Os contos podem promover desenvolvimento de processos psicológicos superiores, como a linguagem, o pensamento, a emoção e principalmente a imaginação. Além disso, possibilita a troca de afetos entre o educador e a criança e seus pares, favorece a interação social, aproxima a criança do arcabouço cultural produzido pela humanidade historicamente, ampliando suas experiências e promove a aprendizagem. Dessa forma, nós defendemos a inserção das mais diversas manifestações artísticas, como os contos infantis, em práticas pedagógicas intencionais, dentro dos contextos da educação infantil, destacando o papel desse recurso nos primeiros anos. E como proposta, apresentamos que o psicólogo escolar pode assessorar e acompanhar a prática pedagógica no contexto da educação infantil, visando a promoção de aprendizagem e desenvolvimento de ambos os sujeitos da relação pedagógica, utilizando o recurso dos contos, inclusive, através da criação de espaços de diálogo e reflexão com os educadores acerca de concepções sobre o processo de desenvolvimento, sobre a educação infantil, sobre práticas pedagógicas, sobre as possibilidades de recursos como os contos, e a partir disso construir junto a eles propostas que favoreçam a aprendizagem e o desenvolvimento. Nós ainda defendemos que o psicólogo escolar necessita ter conhecimento sobre a psicologia do desenvolvimento para atuar em qualquer contexto de educação infantil, de educação, no caso. Muito obrigada, gente. Desculpa ter passado um pouquinho do tempo. Eu passo a fala agora para a Natália. Então, gente, bom dia. Eu gostaria de iniciar esse momento agradecendo o convite para fazer parte dessa mesa, né, com pessoas tão competentes ao meu lado, e estar apresentando um pouquinho para vocês das pesquisas que são desenvolvidas no núcleo da UFPB, no NESD, que é o Núcleo de Desenvolvimento Infantil, e também de Psicologia Escolar, né, e eu vou trazer para vocês um pouco sobre a organização dos espaços em instituições de educação infantil do município daqui de João Pessoa, sob a perspectiva da psicologia escolar. Quando eu fui fazer o levantamento teórico para poder compor essa minha dissertação, eu encontrei algumas dificuldades mediante o fato de que quando a gente procurava organização dos espaços, a gente encontrava mais falando sobre da parte da arquitetura, da parte arquitetônica das instituições, e não do ponto de vista de como a estrutura, de como a organização vem a colaborar ou não, né, com o aprendizado e o ensino dessas crianças, né? Então, eu vou trazer para vocês um pouquinho sobre como estava sendo configurado, que eu defendi em 2020. Então, assim, essa pesquisa ela foi realizada em 2019. Então, eu vou trazer um pouquinho para vocês como estava sendo configurado no segundo semestre de 2019, que foi o último semestre antes da pandemia, a questão sobre a organização dos espaços nas creches, aqui em João Pessoa. Pode passar, Andresa. Licença, Natália, desculpa te interromper, só um pequeno aviso. Se atentem um pouco ao tempo dos 15 minutos, certo? Para a gente poder ter um debate ao final e vocês, consequentemente, poderem falar e responder a todos, certo? Certo. Pode continuar, desculpa. Então, como eu falei, né, o presente trabalho, ele parte de um estudo mais amplo da dissertação de mestrado, que teve como objetivo conhecer as concepções e práticas de educadores e psicólogos sobre a organização dos espaços em instituições infantis. Então, ela foi defendida em 2020, e toda a pesquisa que eu vou apresentar para vocês, como eu falei, vem a ser através de observações dos espaços no segundo semestre de 2019. E ela tem como pressuposto teórico, né, a teoria histórico-cultural, elaborada por Vygotsky, que vê o desenvolvimento humano como um processo global e dinâmico através da interação do sujeito com o meio, né, com o meio cultural que ele vive, através dessa relação dialética que ele vem a desenvolver com o meio. E, como diz Meneghini Campos de Carvalho, para compreendermos o comportamento, é necessário analisar e entender também a relação da criança com o espaço ao qual ela está inserida, levando em conta o papel ativo e dinâmico da criança nesta relação,
observando as mudanças contínuas que ocorrem no modo como a pessoa percebe e interage o seu ambiente. E a gente vem corroborar com essa questão do que Moreira e Souza vem dizer, que o espaço ele é considerado um terceiro educador, porque o espaço ele nunca é neutro, ele sempre vai estar apresentando as concepções de quem está organizando aquele determinado espaço, de como está dispondo aqueles objetos. Então, assim, a criança ela vai ressignificar esses espaços ofertados, ela vai internalizar o ambiente de acordo com a sua experiência. Então, ela organiza, interpreta e atribui o significado. Pode passar, Andressa. A organização dos espaços em contexto da educação infantil é considerada um dos 10 aspectos chaves, de acordo com Zabalza. E aí, esses espaços, eles devem estar organizados de acordo com a faixa etária da criança e devem propor desafios cognitivos, motores, afetivos e sociais, para que as crianças elas possam desenvolver suas potencialidades. Então, assim, o ambiente, ele tanto pode favorecer como dificultar, porque ele pode ser desafiante ou pode ser limitante. E todos esses aspectos que Zabalza vem falar sobre a questão da disposição dos mobiliários, da questão do tamanho específico, tudo isso a gente pode observar também nos documentos oficiais, que os principais são a Base Nacional Curricular Comum, de 2018, os Parâmetros Nacionais para a Qualidade na Educação Infantil, de 2006, os Parâmetros Básicos de Infraestrutura para Instituições de Educação Infantil, de 2006 também, nos Indicadores da Qualidade na Educação Infantil, de 2009, e no Manual de Orientação para a Elaboração de Projetos de Construção de Centros de Educação Infantil. Eles vêm falar também em sobrevivência, como deve ser a sala de aula. Então, assim, para quem tem interesse no tema, esses documentos oficiais são os principais que vêm a nortear esse nosso tema proposto. Pode passar, Andressa. E para contextualizar um pouco vocês, na legenda ele vem dizer que existem 3 formas de a gente dispor o ambiente. O ambiente ele pode ter o arranjo semiaberto, que é onde a criança, onde a gente está, ela visualiza todo o local. Entretanto, é delimitado três das áreas que ela está por objetos baixos, e pode ser também um arranjo aberto, onde existe essa ausência dessa delimitação, onde a criança está, ela vai observar todo o espaço, por exemplo, digamos, na sala de aula, a criança onde ela estiver, ela vai observar toda a sala de aula, sem nenhum objeto que possa estar prejudicando, que ela possa ver o que está acontecendo naquele ambiente. Ou o arranjo ele pode ser fechado ou visualmente restrito, onde ele é dividido em 2 ou mais áreas. Por exemplo, através de um móvel, de um armário, onde a criança não vai poder visualizar o que está atrás dela. Então, assim, é necessário que os elementos utilizados para estruturar uma zona circunscrita, né, que no caso, para delimitar esses espaços, sejam baixos o suficientes para permitirem às crianças um fácil contato visual com os adultos, pois Carvalho e Rubiano vem dizer que elas tendem a não permanecer em áreas fora do contato visual com a educadora. Elas se sentem desprotegidas e inseguras. Então, elas precisam estar sempre buscando o olhar tanto de aprovação quanto de segurança do adulto que está ali, de certa forma, tomando conta delas. Pode passar. E, diante disso, eu vou trazer para vocês como estava configurado em 2019, como eu falei, os espaços de 6 instituições de educação infantil aqui no município. Só ressaltando que eu não vou estar julgando quem está certo, quem está errado, não, eu só vou estar trazendo para vocês informações de como estavam esses centros de educação infantil e trazendo o que a literatura propõe, não é de forma nenhuma, eu vou estar dizendo se está certo ou trazendo em forma de julgamento, né? Então, assim, os ambientes coletivos, como o Parque Brinquedotecas das instituições e as salas das turmas de pré-escola, esses foram os ambientes que eu observei durante o momento da pesquisa. E foi observado que todas as creches, elas possuíam, de acordo com como está disposto
né, nos parâmetros básicos de infraestrutura, elas possuíam sala de aula, cozinha, refeitório, brinquedoteca, banheiro para funcionários, além dos banheiros para as crianças, que eram separados, lavanderia, sala de direção e um espaço destinado a lazer, que eles chamam de parque. E todas possuíam um espaço aberto, arranjos do tipo aberto. E esses arranjos abertos, eles vêm a favorecer a promoção e a manutenção das interações entre as crianças, porque, como eu falei, elas, por estar no espaço aberto, elas sempre estão procurando a professora, e como elas sempre estão achando a professora, elas tendem a se desligar um pouco e a interagir cada vez mais entre si. Pode passar, Andrés. E em relação às salas de aula, o que que foi observado? Foi observado que a ventilação ela era artificial, né? E assim, as janelas, elas no momento da observação se encontravam fechadas, e o piso de concreto, o piso era todo de concreto, exceto nos espaços onde eram destinados à horta, onde tinha um parque descoberto, que muitas vezes era areia, e o que vem é aumentar a amplitude térmica desses espaços, né? E a gente pode, de acordo com os documentos, ter a certeza de que a ventilação dos ambientes, ela afeta a interação e o aprendizado das crianças. E a gente não pode desconsiderar que esses aspectos, quando a criança está com muito calor, quando a gente está com muito calor, né, a gente tende a ficar irritada, a gente tende a não conseguir se concentrar, a nossa atenção ela é 70% diminuída, prejudica a nossa memorização. Entretanto, durante as observações, a gente observou que as creches, elas tendiam a tentar amenizar esse impacto que tinha no desenvolvimento das crianças através de 2 banhos. As crianças, elas tomavam banho no período da manhã e tomavam banho também no período da tarde, que já era para diminuir essa irritabilidade, esse cansaço que as crianças sentiam ao longo do dia. A gente observou também que as salas eram iluminadas, porém, eram mais com iluminação artificial, elas tinham pouco acesso à luz solar, né? Então, assim, as janelas como eu disse, já se encontravam fechadas e tinham cortinas, as cortinas geralmente tecidos lisos, tecidos escuros, que era para favorecer o momento do sono dessas crianças. Só que, por não ter essa iluminação natural, a gente pode observar que gera sombras, que ofusca a visão da criança. E isso a iluminação natural, ela vem a melhorar a interatividade das crianças e vem proporcionar o bem-estar físico e mental. E estudos já mostram que quanto melhor a iluminação, maior o rendimento dessas crianças, né? Então, assim, a gente pode trazer um pouco para o nosso contexto atual em relação à pandemia, o quanto está sendo prejudicado através, né, dessa iluminação. Então, assim, os estudos já demonstram que isso vem comprometer 20% do rendimento das crianças nessa questão dessa iluminação, né? Porque gera sombra, ofusca a visão, prejudica a visão. Então, assim, as crianças forçam para ver o que está a atividade. Então, assim, tudo isso vem prejudicar o rendimento das crianças. Pode passar, Andressa. As cadeiras e carteiras individuais, elas eram dispostas em fileiras, né? Porque as salas observadas foram as salas do pré-2, que atendem as crianças de 4 anos a 5 anos e 11 meses. Então, assim, eles defendiam que já era uma questão em relação ao processo da transição escolar dessas crianças para as escolas. Porém, isso prejudica a interação das crianças entre os seus pares, né? Porque isso coloca o educador, o professor, no papel de transmissor do conhecimento e não no papel de mediador, né, do conhecimento que a criança tem. Então, assim, isso prejudica a interação dele com as outras crianças, prejudica também a interação da criança com o próprio educador, que precisa estar virada para o quadro, olhando para o professor. Então, assim, isso limita as trocas de experiências, né? E Bronfenbrenner, ele vem dizer que essa interação entre a criança e a criança adulto, que ele considera como os processos proximais, são motores do desenvolvimento. E o ser humano, ele estimula e, simultaneamente, é estimulado tanto pelas pessoas quanto pelos objetos do seu ambiente imediato, de forma ativa, podendo modificar o meio e as suas circunstâncias. Observou-se também a predominância de um tema infantil. Então, assim, ao ser perguntado nas entrevistas, as professoras até falaram que elas escolheram um tema quando as crianças chegavam já estavam prontos. E isso não é o adequado, porque é necessário que a criança ela se perceba como pertencente
a todo o ambiente dela. E a decisão do tema que irá compor, né, tanto Ramos quanto Carvalho e Meneghini vem dizer que deve possibilitar as crianças a se reconhecerem e a reconhecerem um espaço como seu, e que deve remeter a sua história e retratar o seu cotidiano. Então, assim, o ideal seria que as produções fossem, que esse tema fossem composto pelas produções das próprias crianças. Pode passar, Andressa. Pode passar, Andressa. Não, voltamos, por favor, obrigada. As prateleiras eram altas e tinham brinquedos, e cada sala possuía um balde cheio de brinquedos. Então, os baldes eram aqueles cestos telados, onde eram compostos por vários brinquedos, como as bonecas, carrinhos, eram jogos de tabuleiro, eram vários brinquedos, e o manual de orientação para a elaboração do projeto de construção de centros de educação infantil sugere que essas bancadas e prateleiras estejam no tamanho adequado para que a criança ela possa ter a demanda de ir lá, de pegar, de poder escolher o que ela quer. E que precisa ter uma altura em torno de 65 centímetros, para que possa promover a autonomia da criança, a independência também dessa criança, né? E a gente observou que esses brinquedos ficavam lá. Então, assim, não eram brinquedos que eram tidos como no dia a dia como novos para essas crianças, né? E isso, muitas vezes, quando os brinquedos não estavam em cima do armário ou guardados dentro do armário. E essa disposição de brinquedos pode-se observar que impedia novas atividades em relação à criança, porque a criança ela não tinha essa autonomia, essa independência, nem poderia, né, colocar em ação a sua criatividade e a sua imaginação, porque quando ela tinha acesso a esses brinquedos, era o educador que ela pegava e dava à criança. Então, assim, é necessário que não seja restringida essa experiência infantil, né? Pode passar, Andressa. Em relação ao cantinho da leitura, todas as salas, elas tinham um cantinho da leitura. Então, assim, era um espaço onde era muitas vezes colocado na parede como é que eu posso dizer? Era colocado como se fossem sacolinhas, né? Onde era dentro das sacolinhas estava um livro infantil. Né? Então, assim, todos eles tinham esse cantinho que era para favorecer a imaginação, que é muito importante, como a Rafaela muito bem frisou, né? Então, assim, todas as salas tinham esse cantinho da leitura, todas as salas elas tinham chamadinhas vivas e painéis com o título Aniversariantes ou Parabéns, né? De acordo com a BNCC, isso é importante para que a criança possa reconhecer o seu nome, para que a criança possa reconhecer a sua identidade, porque, como diz Vygotsky, é importante que o sujeito compreenda a sua identidade para que ela possa ressignificar suas experiências, porque é através da identidade pessoal que ele ressignifica as suas experiências e, assim, vai montando o seu desenvolvimento. Observou-se também que nas paredes das salas, né, eram afixadas letras do alfabeto e os números de 0 a 9. Então, assim, a gente pode observar que as salas elas eram o que era proposto pelo DECNEI, que é as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil, que vem a dizer que os ambientes de creches, elas precisam ser um ambiente alfabetizador, né? Então, assim, a gente podia observar que elas possibilitavam experiências de narrativas e apreciação e interação com a linguagem tanto oral quanto escrita das crianças, né? E elas possuíam diferentes, convívio com diferentes suportes e gêneros textuais, orais e escritos. Porém, a gente chama a atenção para um cuidado que precisamos ter. O uso exacerbado desses materiais e cores, elas são excessivamente estimulantes. E isso pode vir a prejudicar tanto a atenção quanto a concentração. Às vezes, o educador está lá mediando uma atividade e o aluno está olhando para o lado. Às vezes, está mediando, como a gente está falando de pré-2, né? Então, assim, está iniciando a questão da leitura, e aí tem lá a palavra bola, e aí o aluno automaticamente já olha, já reconheceu, já decorou, já memorizou que naquele espaço tem a palavra bola, então ele só faz a comparação visual, então, assim, já diz bola, e muitas vezes isso prejudica até mesmo a avaliação que o professor pode vir a ter do aluno, se o aluno realmente aprendeu ou não aquele signo, aquele símbolo. Então, assim, a gente precisa ter esse cuidado. E também a importância de que as creches sejam um ambiente tranquilo e aconchegante, né? E ordenado para que essas crianças possam estar ali e estar se desenvolvendo cada vez mais. Pode passar, Andressa. Natália, desculpa te interromper, porque eu pediria
encarecidamente, se você pudesse sintetizar a sua fala, porque infelizmente o tempo acabou. E aí, Certo. as outras apresentações, só uma síntese das considerações finais, se possível. Desculpa te interromper de novo. Certo. Aí, em relação aos banheiros e os refeitórios, eles estavam realmente de acordo com os parâmetros. Pode passar, Andressa. No parque e na brinquedoteca, a gente pode observar que eles seguiam os parâmetros básicos das infraestruturas, né? Depois vai ser disponibilizado, né? Então, assim, vocês vão poder observar aí onde descreve o parque e a brinquedoteca. Só que, entretanto, o parque era num local quente, então, assim, isso a gente precisa também observar. Pode passar, Andressa. Em relação à intencionalidade pedagógica, né, assim, o papel do educador, como eu falei, ele precisa ser desse mediador, ele precisa ser o adulto precisa ser aquele que vai mediar os conhecimentos e o desenvolvimento da criança ali naquele ambiente. Então, assim, é necessário a gente chamar a atenção de que toda a organização desses espaços, ele perpassa pela concepção desses educadores têm da própria educação e do desenvolvimento infantil. Porque, como eu falei, o espaço nunca é neutro e é necessário, e o ambiente, ele vem a mostrar essas concepções que esses educadores têm do fazer dele ali. E tudo isso, a gente, enquanto psicólogo, a gente tem uma certa importância nesses espaços devido ao fato de que a gente pode também estar colaborando nessa formação continuada desses educadores, né? E pode passar, Andressa. E, por fim, né, só fazendo uma leve reflexão de que, para o desenvolvimento integral das crianças, são necessárias novas estruturas espaciais, permitindo-lhes realizar novas experiências e originarem novos processos proximais. Então, assim, é necessário que esse ambiente ele esteja em constante mudança. É difícil, eu sei que é difícil para quem está em creche, eu já trabalhei em creche, então, assim, é difícil que esses ambientes estejam mudando, mas a gente não pode mudar, muitas vezes, a estrutura arquitetônica, mas a gente pode mudar a disposição dos mobiliários no ambiente, certo? E, só para finalizar, defende-se que o psicólogo pode colaborar com o trabalho dos profissionais da educação infantil, mediando processos de aprendizado e desenvolvimento das professoras com as crianças e promovendo ações que ressignifiquem suas concepções e práticas. Nesse contexto, a ação de psicólogos deve se pautar em uma concepção preventiva e institucional, como vem dizer Marinho Araújo, e que se comprometa com a realidade na qual a instituição está inserida, como vem dizer Alexandrine Brazanquino, Mesalira e Guzo. E eu agradeço e peço desculpas pela questão do horário. Bom dia a todos, meu nome é Rebeca, como foi apresentado no início. Eu vou só avisar que eu estou com um problema de áudio no meu notebook, por isso meu áudio sai de uma abinha e o meu vídeo está em outra, certo? Mas eu vou me descrever, né? Eu sou uma mulher branca, de cabelo cacheado, castanho, olhos castanhos e estou usando óculos. E no fundo tem uma parte de uma parede branca e uma porta, certo? Eu vou falar sobre a minha experiência de estágio em psicologia escolar na educação infantil. Pode passar, Andressa. A minha experiência de estágio foi em um centro de referência em educação infantil. Aqui na Paraíba a gente chama de CREI, né, que é justamente o centro de referência em educação infantil que abarca a creche e a pré-escola. E o estágio permite uma imersão nesses contextos educativos e, a partir disso, uma articulação entre a teoria, que a gente está estudando na universidade, e a prática. E aí, como referencial teórico, a gente teve a teoria histórico-cultural de Vygotsky, que já foi muito bem falada por Vanessa no início da apresentação. Então, isso é a compreensão também de desenvolvimento humano, sustentado na interação social mediada como promotora desse desenvolvimento infantil. Pode passar, Andressa. Bom, os percursos anteriores ao início do estágio, né, antes mesmo da escolha da instituição, né, o estágio, só para contextualizar melhor, principalmente para quem não é daqui, né? São os 2 últimos períodos, 9º e 10º período da nossa graduação. E aí a gente passa por um tempo antes de começar o estágio, a escolha da instituição, a aceitação da instituição, conversa com a gestora, junto da nossa supervisora, que no meu caso foi a professora Fabiola. E aí, antes disso, né, antes desse início, a gente tem um percurso anterior, ler, se informar, se embasar, toda a atuação
embasada que a gente tem na psicologia escolar. Então, inicialmente teve o levantamento dos documentos oficiais da educação infantil, né? O RECNEI, que no caso é o Referencial Curricular Nacional da Educação Infantil, a BNCC, que apesar das críticas que a gente pode ter a ela, mas ainda assim a gente lê para se informar. E mais lá na frente vou falar que ela volta e vocês vão entender, né, porque é tão importante a gente estar embasado nesses documentos oficiais que regem a educação infantil. E também as diretrizes e parâmetros curriculares. E aí também teve um mapeamento de artigos e produções sobre a educação infantil, a psicologia escolar e a educação infantil, né? E a elaboração de um protocolo de mapeamento institucional e ações em psicologia escolar. Esse é um instrumento muito importante, porque ele guia toda a nossa ação, do início ao fim a gente está com ele, do início ao fim a instituição conhece esse instrumento, então ele é constantemente revisitado, atualizado, e colocado na instituição também, afinal a instituição tem acesso a esse instrumento também. Pode passar, Andressa. Bom, e aí eu vou falar um pouquinho sobre as dimensões de atuação do psicólogo escolar. As ações planejadas no estágio partem de uma concepção preventiva. E aqui eu trago o que Raquel Guzzo falou ontem, né, nossa primeira parte do evento do dia de ontem, que por preventiva a gente chama de ação de impacto sobre o desenvolvimento infantil. Então, contam com a atuação conjunta e de parceria com os professores e essa equipe pedagógica inteira, né? Coloquei aqui professores, mas podem considerar toda a equipe pedagógica da instituição, com o objetivo de potencializar situações de aprendizagem. E a gente tem algumas dimensões aí que são colocadas, mas elas são constantemente atualizadas, constantemente revisitadas, constantemente, realmente, está ali na nossa prática direto. Então, o mapeamento institucional, que consta com o mapeamento físico, leitura dos documentos daquela instituição. Não vou me ater muito para a gente ir para as ações, né? Porque isso aqui a gente consegue encontrar e consegue ler facilmente. Escuta psicológica, né, das vozes da instituição, então, desde as pessoas dali, de serviços gerais, serviços de base, até a gestão, professores, supervisores, que na instituição que eu estagiei, não tinha psicóloga, tinha um supervisor que, no caso, era a referência do campo, né? Mas que não é da psicologia, então tem que ser considerado também, né? Conversas com pais e crianças quando demandado, né? E acompanhamento das atividades e experiências do educador-criança e criança-criança. No caso, essa é mais por meio das observações, da participação e inserção, minha, no caso, no estágio na hora dessas atividades. Então, todas as atividades, elas a gente tem que se incluir nelas, a gente não vem do nada, a gente tem que estar dentro da instituição, tem que ler, tem que participar das reuniões, tem que se inteirar, mesmo quando a gente participa em silêncio, ouvindo, ali também a gente faz já um pouco dessa atuação da escuta psicológica, né? Mesmo quando a gente não está ativamente falando na reunião, a gente precisa estar lá para se inteirar, a gente não pode ser uma pessoa deslocada da instituição, a gente está sempre se inteirando e participando das coisas que estão sendo feitas e executadas na instituição. Pode passar, Marissa. Então, pode passar também. Essas são as ações, né, que a gente realizou no estágio. Inicialmente, eu produzi um folder, né, para levar no primeiro dia do meu estágio. No caso, assim, a gente levou esse folder, eu levei esse folder e entreguei a todo mundo da instituição, desde o porteiro até a gestora já tinha um material meu, mas ainda assim, né, a gente chega já apresentando o que é a psicologia escolar na educação infantil. E também eu não coloquei aqui, mas eu lembrei que eu usava um crachá, né, então era para me associar diretamente à psicologia escolar, eu acho que isso cria uma identidade na hora da gente entrar na instituição, e eles, como eles têm o material, né, então já dá aquela facilitada em fazer essa associação. Eu também criei um material da brincadeira na educação infantil. Essa foi uma forma de me incluir na Semana da Criança, né? Que houve lá uma semana só de brincadeiras. E aí eu queria trazer também por que brincadeira é interessante, quais são as brincadeiras que a gente pode executar. Então, tinham sugestões, tinham dizendo realmente por que a brincadeira é importante e por que é tão importante valorizar, né? Porque às vezes fica como uma coisa, brincadeira, aquela coisa da Semana da Criança, mas às vezes se perde a intencionalidade pedagógica dessas brincadeiras. E aí também eu trouxe um material de adaptação de crianças à educação infantil, que foi justamente no tempo das férias e da volta às aulas, né? Teve um tempo aí que as crianças passaram muitas semanas ainda se acostumando, se adaptando, e essa questão da transição também, né? Afinal, estavam acostumadas a estar em casa, né? Então, vai voltar para aquela instituição ou iniciar, né? No berçário, no caso. Então, as educadoras estavam meio perdidas assim, mas aí eu entrei também não como forma de responder à demanda, mas também considerando essa demanda. Pode passar, Andressa.
Bom, esse quadro temático, ele foi... Inicialmente a gente lavava textos, né? E esses textos, só para contextualizar para vocês, ficaram todos guardadinhos numa pastinha fechadinha lá na sala da gestora. E aí eu sempre dizia, não, o texto está lá na sala da gestora, o texto está lá para as professoras. Só que raramente elas tinham acesso e acabou que ficou uma coisa muito limitada ali. A sala da gestora estava frequentemente fechada porque ela tinha reuniões com a Secretaria da Educação, tinha reuniões com os próprios funcionários, né, da instituição. Então, o meu texto acabou que ficou isolado ali, né? E para trazer, reviver, reavivar mesmo, e trazer como parte da instituição também, a minha supervisora me orientou e eu fui junto de construir esse quadro temático, né, da psicologia escolar. E aí, vocês conseguem ver aí que à direita tem uma caixinha que eu colocava todos os meus folders, né, toda a produção que a gente fazia desses materiais. Os folders, realmente, como uma forma de mediar os textos que eu levava. Não tinha nenhum folder que estava solto, só o folder. Tinha sempre um texto relacionado a ele, 2, 3. Mas os textos, a gente sabe que nem sempre as educadoras poderiam ter acesso a esse texto, às vezes por conta de tempo, enfim, por conta da vida rotineira mesmo. Mas a gente sempre levou o texto, o folder, alguns outros instrumentos que a gente pode usar. Ao lado esquerdo tinha uma caixinha de sugestões e dúvidas, depois algumas educadoras colocaram alguns comentários muito positivos, que inclusive foi uma forma de estimular também, e sentir que eu estava impactando naquela instituição. Em cima tem umas caixinhas coloridinhas, que aí tá vazio porque esse foi quando eu levei o quadro para a instituição. Esse lugar que ele está é exatamente o lugar que ele ficou, que era o refeitório, que era um lugar que as professoras estavam frequentemente lá, elas tomavam café lá, conversavam lá, as reuniões pedagógicas eram lá, na hora do almoço elas levavam as crianças, então era um lugar que elas frequentemente estavam, e como forma de deixar exposto, deixar parte da vivência delas ali também. E essa partezinha aí coloridinha, a gente colocou depois, em uma reunião que eu tive com elas, a gente colocou citações importantes que a gente achava de um texto que a gente trabalhou. Só que aí tá vazio porque foi o primeiro dia que eu levei para a instituição. Pode passar, Luiz. Bom, e como outros instrumentos, né, que eu utilizei entrevistas, com o objetivo realmente de conhecer as funções dessas professoras, suas concepções sobre o processo de ensino e aprendizagem e o desenvolvimento infantil, também as expectativas sobre o meu trabalho, né, naquela instituição. Muitas traziam expectativas que a gente sabe que a gente tem que, né, ir sempre trabalhando com elas levemente, que nem sempre a gente vai cumprir essas expectativas, mas que a gente vai estar considerando elas também. E também o termo de consentimento, né, para garantir realmente o sigilo e o anonimato da instituição e das professoras em si. Pode passar, Andressa. E aí eu vou falar especificamente dessa atividade com o tema da transição escolar, que foi com turmas de pré-2, né? Inicialmente foi com uma turma que uma professora animou para vir comigo, a gente começou a trabalhar um texto, né? Eu levei esse folder para ela, assim, mas deixei lá disposto no quadro, né? Que era realmente com o tema da transição da educação infantil para o ensino fundamental, a turminha de 5 anos, né, ali que estava indo perto de ir para a escola. Então, eu propus 2 textos para ela inicialmente. A gente começou a trabalhar esse texto, discutir esse texto. Eu tinha encontros com ela durante a semana, marcado, né, anteriormente, quando ela teria disposição, e a gente ia conversando sobre. Eu também elaborei um mapa conceitual, né, sobre o tema, visto que em acho que 2 encontros ela não teve ainda o acesso, né, a esse texto, esses 2 textos. E aí, como forma de mediar, né, esse texto e esse conhecimento, eu elaborei um mapa conceitual e também planejei e elaborei em parceria sempre com a professora e também com a supervisora, né, do CREI, um material para atividade com a turma. Pode passar, Andressa. Esse foi o mapa conceitual que eu levei, né, o mapa mental. Foi uma forma de mediar junto com a professora. Como eu falei, teve 2 encontros que ela não teve acesso ao material, então também foi uma forma de facilitar, mas principalmente de mediar esse texto, mediar o que eu podia trazer com ela e o que a gente poderia trabalhar na nossa atividade, né, que foi executada logo em seguida, eu levei esse mapa mental. Pode passar, Andressa. Bom, e aí a gente explorou algumas questões, né, noções da nossa atividade junto com as crianças. O que é escola, né? Essa foi a nossa primeira questão. Diferenças espaciais entre as salas de educação infantil e do ensino fundamental. Expectativa das crianças sobre a escola e o que aprenderiam, né? Aprenderão porque eu coloquei. E diferenças na rotina da escola. Porque
O CREI, só para contextualizar, eu acho que alguém até já falou que era integral, mas vou trazer aqui de novo. É de 7 até 17, né? Então, eles almoçam lá, eles lancham no fim da tarde antes de ir embora. Então, é uma rotina integral, é diferente da escola, né? Que é só um turno. E os novos colegas que terão na escola e o material que será utilizado por eles na escola. Pode passar, Andressa. Então, esse foi um pedaço, né, do material que a gente utilizou. Eu não coloquei todo porque seria muito, mas aí, certo, Lívia, essa imagem à direita, embaixo, é uma imagem que faz muito referência ao que era a sala de pré-2, lá no CREI, onde eu estagiei. Então, a gente trouxe essa imagem para aproximar eles do que é o CREI e o que seria a escola para eles, né? Pode passar, Melissa. Que são mais as cadeirinhas enfileiradinhas, é diferente do CREI. Então a gente também levou o vídeo da música, o caderno de Toquinho. Esse foi uma forma de trabalhar a responsabilização do material. É diferente agora, porque não é mais a tia do CREI que guarda o seu material, vai ser você. Você tem que se responsabilizar por ele, vai ter um estojinho, vai ter uma mochila. E eu até, junto com a professora, a gente pensou de levar uma mochila. Eu levei uma mochila, né? Com um estojo, um caderno, dentro do estojo tinha os lápis coloridos, o lápis de grafite, borracha, tudo isso para eles perceberem quais seriam os materiais que poderiam constituir o estojo deles. Né? Eles abriam a mochila, passaram por todos eles, essa mochila, então foi muito legal também. E eu também levei o vídeo, Caiu Vai à Escola. Esse vídeo tem um pouco do que poderia ser uma reação emocional, né? A sair desse local que eles conhecem já há tantos anos, a maioria deles estavam lá desde o aniversário, e ir para uma escola é um lugar diferente, é um lugar que tem uma rotina diferente, que tem uma professora nova, milhões de coisas diferentes, né? Pode passando. Bora lá. Aí esse daqui foram as cartinhas que a gente utilizou. Eu criei um tabuleiro junto com a professora, só que por descuido eu não tirei só foto do tabuleiro, eu tirei foto na hora da atividade, então tinha as crianças da professora, não dava para trazer realmente. Mas o tabuleiro a gente trocou a saída e a chegada, né? Era uma trilhinha por CREI e escola. Então, eles iam do CREI até a escola. Então, isso foi também um diferencial na hora de levar para eles esse material, que eles viam que tinha a ver com eles, não só chegada, saída e chegada, mas sim CREI e escola. E aí, essas foram as cartinhas que a gente utilizou. Eles iam jogando dadinho, quantos passinhos iam dar no tabuleiro e iam escolhendo uma carta que a gente ia ler e fazer rodar essa pergunta por todos os alunos. Pode passar, Andressa. Como estou sem tempo, né, eu vou deixar aí, mas o material vai ficar disponível para vocês. E eu também produzi como forma de... Aí já estava perto do meio para o fim do estágio já, eu produzi uma cartilha informativa sobre o papel do movimento na educação infantil e como isso poderia ser trabalhado. Isso aí também foi uma forma de me inserir, eles estavam fazendo muita atividade fora, ali na parte coletiva, né, a parte comum, na real, do CREI. Então, eu queria também propor alguma coisa nesse espaço mais aberto, sem ser a sala mesmo. E aí eu propus duas atividades, que foi o circuito motor e o tapete sensorial. O tapete sensorial a gente conseguiu executar. Eu não trouxe aqui, porque a gente vai apresentar no colóquio de psicologia escolar, e aí quem quiser vir lá, a gente vai estar apresentando, eu, a professora Fabíola e a Amanda, né, que é do nosso núcleo. E aí também cada um pensado de acordo com a faixa etária das crianças, né? Até porque o circuito motor vai para uma faixa etária e o tapete sensorial para outra. O tapete sensorial não faz sentido para as crianças de pré-1, pré-2, por exemplo. Pode passar, Melissa. E aí, por isso que eu falei que a BNCC ia voltar, né? Porque no fim do meu estágio, depois de passar por muitas atividades, teve um período de frustração, onde eu fiquei meio trancada, digamos assim, porque elas estavam sendo muito cobradas, as professoras, que elas colocassem nos planejamentos agora a BNCC. Não era mais RECNEM, era BNCC. E aí elas estavam enlouquecidas, assim, digamos assim, por estudar a BNCC. Como é que eu vou colocar meu planejamento? Eu não li a BNCC. E aí eu fiz esse material foi o que eu deixei... foi o último material que eu deixei, que falava realmente sobre a brincadeira, relacionado à brincadeira, ao desenvolvimento, à imaginação e o que é colocado na BNCC, sobre o que é ser criança e quais são os direitos dessa criança, enfim, eu compilei esse material para deixar para elas como uma forma de contribuir nessa elaboração do planejamento baseado na BNCC. Pode passar, Andressa. E aí, para fechar, né? E eu lembro que nesse momento, vou fechar com essa. No finalzinho, eu vou falar uma frase que a minha supervisora me falou, nesse momento de frustração, né? Mas bora lá, já eu falo.
Para finalizar, por essas e outras diversas ações de estágio, de prática, se faz aqui a defesa do psicólogo escolar inserido como parte da equipe pedagógica das instituições e que trabalha com os seus da equipe também. Então, ele é um profissional que pode contribuir para a formação daqueles que atuam na instituição, por meio de participações em reuniões pedagógicas, até mesmo a participação em silêncio, ele está lá ouvindo, ele está percebendo o que está sendo planejado, e também participar com textos, com questões sobre desenvolvimento. Então, ele está lá sendo ativo naquele processo. Grupos de docentes também, que foi uma coisa que surgiu depois, eu comecei a me reunir com alguns grupos de professores, principalmente que tinham faixa etárias, né, turmas com faixa etária próxima. Indicações de leituras direcionadas às questões, indicações e mediações, né, de leituras direcionadas às questões do contexto escolar e do desenvolvimento infantil. E assim, o psicólogo trabalha na potencialização de fatores que se constituem como proteção para o desenvolvimento dessas crianças. E uma fala que eu gostaria de finalizar aqui, né, a nossa mesa, que Fabiola me falou em uma supervisão que eu estava extremamente frustrada, digamos assim, que foi realmente quando as portas estavam todas fechadinhas, porque elas estavam muito atarefadas. Ela me disse a seguinte frase: quando as portas estão fechadas, a gente entra pela janela. Se a janela estiver fechada, a gente acha uma brecha. Sempre tem entrada, sempre tem espaço. A psicologia escolar é rica e cheia de possibilidades, assim como a gente é cheia de possibilidades também para executar essa psicologia escolar. Pode passar, Anderson. Obrigada pela atenção. Temos aí nossos contatos, certo? Nosso RP é isso. Finalizamos com isso. Muito bom, meninas. Parabéns. Foi muito, muito, muito rico essa mesa redonda. Quero agradecer a Rebeca, a Vanessa, a Rafaela e a Natália pelas considerações, por todo o trabalho. No chat aí tem vários e vários comentários elogiando o trabalho de vocês. Queria dar um informe. A minha colega Andressa vai passar já o link de frequência. E a gente pede, por favor, para que vocês assinem. E assim, ao final do evento, vai ser gerado o certificado da presença de vocês aqui nas mesas redondas, né, no evento em si. Enquanto a Andressa vai passando a lista, aqui no chat tem bastante comentários sobre as apresentações de vocês. E uma pessoa levantou a mão também, estava aqui no chat. Antes de dar a palavra para ele, deixa eu ver o nome dele aqui. Bruna, para ela, desculpa, eu confundi. Eu queria comentar aqui outros comentários que foram ditos ao longo das apresentações de vocês, alguns comentários que eu achei mais pertinentes, certo? O primeiro comentário foi da Anunciata. Ela colocou: esse trabalho precisa ser socializado com gestoras e profissionais da SEDEC, que é a Secretaria de Educação e Cultura. Aí ela falou: Natália, seu trabalho precisa ser socializado com as gestoras, professores, especialistas e profissionais da SEDEC. Se a Anunciata quiser abrir o microfone para comentar mais sobre isso, fica à vontade, certo? Bom dia. Dada a escassez de tempo, né, só agradecer a todas vocês, né, e também a dizer da minha alegria e satisfação em participar do grupo de extensão desde 2006, né, o que tem nos fortalecido e também inspirado para a ressignificação da nossa prática, né, principalmente no meu caso, que eu sou professora aposentada também, então é uma confusão que eu faço às vezes com a parte da pedagogia e da psicologia escolar, né? Mas vocês têm contribuído bastante para a ressignificação do meu papel no CREI. Eu atualmente atuo no CREI. Agradeço a todas, né, e avante. Obrigada, Anunciata, pela sua fala. Se Natália quiser falar mais alguma coisa sobre esse comentário, por favor.
Então, só falando o que a Anunciata falou, foi entregue esse material, Anunciata, com um pouco de atraso devido à pandemia, mas, assim, foi entregue à secretaria, assim, esse material, a minha dissertação, no caso, né, foi entregue ela completa na forma final. Como o tempo está um pouco curto, eu vou passar a palavra para a Bruna. Posteriormente, tem uma outra pergunta também, que foi colocada no chat, e a gente vai ler, mas queria passar a palavra para a Bruna, já que ela está com a mão levantada faz um tempinho. A palavra é Bruna. Gente, rapidinho, antes de Bruna falar, só para avisar que a lista de frequência já está no chat, certo? Para vocês irem assinando. Eu acho que Bruna não, talvez esteja com algum problema de conexão, alguma coisa, mas quando ela voltar, ela vai ter o espaço de palavra, né, para falar. E tem uma outra pergunta que foi feita no chat anteriormente, nas apresentações, que foi da Emanuele Farias. Ela falou assim: cada vez mais observamos uma cobrança grande por parte de secretarias de educação, que os alunos saiam desses ambientes infantis já quase alfabetizados, conforme ocorre no âmbito privado. Aí veio a pergunta: quais colaborações o psicólogo escolar pode realizar na conscientização de que esses espaços são promotores de desenvolvimento não só formal, mas como promotores dos pré-requisitos para a aprendizagem? Ela colocou essa pergunta ao longo das apresentações, então, quem quiser abrir o microfone para responder, não foi para alguém específico, mas fiquem à vontade, os componentes da mesa. Rebeca pode responder, já que você falou sobre o seu trabalho na questão da transição, caso você queira responder. Estão me ouvindo? Eu acho que a Rebeca não está. Sim, ela está, acho que... Eu tô sim, Natália. Tá. Eu tô só relendo a pergunta aqui. Tá. É porque eu caí, aí voltou, aí eu fiquei com essa dúvida, se estavam me ouvindo. Bom, então, Emanuele, eu penso que seria realmente esse espaço coletivo, né, de formação, esse espaço de reunião pedagógica, principalmente nessa conscientização de que esses espaços não são só ali para construir ou para transicionar para a escola, né? Na educação infantil, a educação infantil não é para ser focado nessa. A gente está preparando os meninos para ir para a escola. Não é exatamente isso, né? Então, é através realmente a gente leva conteúdo de desenvolvimento, leva conteúdo sobre aprendizagem e, enfim, nessa discussão coletiva constante com esses profissionais de conscientização, que ali eles têm um papel, não é só preparar, eles não estão não é um cursinho preparatório, né? Eles estão ali para provocar experiências, para mediar conteúdos interessantes para as crianças, não só, agora vamos aprender as letrinhas, porque quando chegar na escola você precisa saber das letrinhas para começar a ler. Então, não é exatamente isso, são esses espaços de criação coletiva mesmo, de conhecimento coletivo com essa equipe. E eu acho importante também, né, só assim, alinhando com a fala de Rebeca, que justamente por não ser um espaço de preparação para um outro espaço, né, se a gente for pensar sobre isso, a gente perde um pouco o sentido desse contexto, que é o de desenvolvimento, tendo, por exemplo, como atividade guia para o desenvolvimento da infância, como dizia Vygotsky, que é a brincadeira, né? Então, é um espaço de desenvolvimento de habilidades importantes que, construídas e desenvolvidas posteriormente, vão auxiliar em outros estágios de desenvolvimento, mas que a gente não perca, né? A gente nunca pode perder enquanto psicólogo escolar,
E aí, estando lá com esse conhecimento da psicologia escolar para mediar junto aos outros profissionais esses aspectos justamente que são de nossa ciência, de nossa profissão, trocando experiências, respeitando a construção de conhecimento de outras profissões, mas trazendo o nosso olhar, que é esse olhar voltado para o desenvolvimento articulado com esse aprendizado. Então, não sendo um espaço preparatório, porque se fôssemos pensá-lo como um espaço preparatório, ele perderia o sentido tão rico que ele tem, não é? Colocado em documentos oficiais, destacado em pesquisas, em publicações. Então, é de fato um espaço muito rico de experiências diversificadas que auxiliam no desenvolvimento de funções psicológicas de cunho superior, intencionais, planejadoras, importantes para a gente. Até porque, né, de acordo com a própria BNCC, a criança não tem mais a obrigação, por assim dizer, de saber ler lá no primeiro ano, que é a antiga alfabetização, né? Ela tem todo um ciclo de alfabetização que é um processo, né? Mais alguém tem? Alana, pode falar. Bom dia, pessoal. Quero parabenizar vocês pelos ótimos trabalhos que foram apresentados. Eu sou da Bahia, sou de Salvador, e sou estudante do programa de pós-graduação em psicologia da UFBA, né, da Federal da Bahia. Hoje estou no doutorado e no meu mestrado eu estudei atividade criadora de crianças através do conto, reconto e criação de histórias. E aí eu gostei muito do seu trabalho, Rafaela, assim, parabéns, muito enriquecedor, né, a sua pesquisa. E aí pensar também nessa dimensão das histórias, da contribuição das histórias para a construção narrativa dessas crianças, né, e desse trabalho, de fato, com histórias, porque o que a gente vê, muitas vezes, nas escolas, é um trabalho mais voltado para a reprodução de histórias infantis, do que, de fato, voltado para a construção narrativa dessas crianças, contribuição dessa atividade criadora e expansão dessa imaginação, né, que vocês trazem, você trouxe também na sua fala, essa imaginação como uma função psicológica superior, importante no desenvolvimento das crianças pequenas, e também o lugar da mediação adulta, né, porque a importância dessa mediação para o desenvolvimento dessa atividade criadora, e aí onde repousam as práticas pedagógicas, né, a contribuição dessa prática pedagógica. E é associado com que uma outra colega trouxe desse espaço da brincadeira, do brincar. Na minha pesquisa, eu vi essa relação entre narrativa, construção narrativa e a brincadeira da criança. Porque quando eu pedia, uma das etapas da pesquisa, eu pedia para a criança me contar uma história autoral, né, uma história criada por ela, e depois que ela me contasse essa história utilizando brinquedos, objetos, que fosse da escolha dela. E aí eu percebi como essa construção narrativa ela era enriquecida quando a criança utilizava brinquedos, utilizava esses objetos. Então, essa associação também entre brincadeira e narrativa e contos, né, histórias, é um campo também que eu acho que a gente deveria entrar, né, deveria estudar, nessa associação entre as atividades criadoras das crianças no desenvolvimento de sua imaginação. E pensar também, né, o quanto eu estudo a psicologia do desenvolvimento, né, falo desse lugar, da psicologia do desenvolvimento, e o quanto eu acho que a psicologia do desenvolvimento, a psicologia escolar, ela tem muito a conversar, né, a dialogar, a se relacionar, entendendo essa escola como um espaço promotor de desenvolvimento, de fato, né, o quanto a gente pode ouvir de vocês e o quanto a gente também pode contribuir, né, para esses processos desenvolvimentais. Só queria mesmo parabenizar os trabalhos e parabenizar a organização do congresso, do encontro. Tá excelente mesmo. Obrigada, Lana. Justamente um dos pontos que a gente defende é essa inserção do psicólogo na escola com a noção de desenvolvimento. A gente está em processo de desenvolvimento em todos os contextos, então por que não na escola o psicólogo não deter esse conhecimento?
E a questão dos contos, os trabalhos mais ricos, assim, que eu achei durante a pesquisa foram aqueles que permitiram a participação das crianças. A professora fazia uma questão, as crianças respondiam, ou as crianças imitavam o que estava sendo proposto no contexto da história. E fazia correlações com outras histórias, outros tipos de arte que ela já havia presenciado. Então, nossa defesa é realmente a inserção das mais diversas manifestações artísticas, incluindo principalmente os contos, para a promoção de aprendizagem, justamente pela imaginação, ela não ser uma função isolada, ela ter correlações. Quando a criança reelabora um conto criativamente, ela está exercitando o pensamento e linguagem, ela está exercitando a memória, ela está exercitando a emoção nessa troca da relação professor-aluno ou com seus pares. Então, ter essa noção de desenvolvimento para o psicólogo escolar é muito importante. Obrigada pela sua fala, Lana, agradeço imensamente. Só a título de contribuição, o pessoal da Psicologia do Desenvolvimento lá da UNB pesquisa muito sobre atividade criadora, construção narrativas, contos infantis também. Inclusive, estão levantando até a possibilidade da imaginação não ser mais considerada como uma função psicológica, mas como um sistema psicológico, justamente por essa articulação com linguagem, com pensamento, né? Porque quando a gente chega nessa fase de transição, a imaginação, ela coroa o pensamento e a linguagem. Então, tem até novos estudos sobre isso, a gente avançar no campo da psicologia histórico-cultural e da imaginação. Eu vou procurar, Lana, obrigada. Desculpa interromper, nos textos de Vygotsky, ele já menciona, pela potência da imaginação, por ela ser tão articulada com as outras funções psicológicas, ela ser considerada um sistema psicológico. Fantástico essa Exatamente. fala, né? A potência que ela tem para nos transpor para outros espaços, outros contextos, planejar nossas ações. Então, ele considerava, de fato, um sistema. É muito importante a psicodesenvolvimento para nossa prática enquanto psicólogo escolar, né? Então, maravilha. Gostei muito da sua fala. Bom, pessoal, se não tem mais ninguém para falar, a gente encerra por aqui, já são 12h02, a gente passou 2 minutinhos do nosso horário. Gostaria de agradecer, né, a presença de todos e todas. Com certeza foi uma manhã muito produtiva e de muitos aprendizados. Relembramos que à tarde a programação continua, então estejam atentos e atentas às palestras que querem assistir. Muito obrigada. Obrigada aos componentes, Rebeca, Natália, Rafaela, Vanessa, muito obrigada, foi muito rico. E a gente fez a gravação daqui, então vai ser disponibilizado no YouTube mais tarde, para quem quiser ver novamente, assim como as outras mesas redondas, certo? Um bom evento para todo mundo, muito, muito obrigada, e é isso. Obrigada à organização do evento, né, às monitoras, agradeço às componentes também da mesa, e obrigada a todos que participaram também, que estiveram aqui com a gente, nesse espaço de articulações importantes, diálogos importantes que devem ser constantemente, né, enriquecidos, ressignificados e colocados nessa sociedade, para que a educação seja sempre de qualidade e em prol do desenvolvimento. Então, Perfeito, Vanessa. Obrigada. Caroline perguntou aqui se vão enviar por e-mail os links das palestras da tarde. Vão sim. Se não tiverem enviado, vão enviar sim. Vai ter um tempo para carregar os links, até, né, pelo tempo também, mais de 1 hora, mas à noite, provavelmente, todas essas mesas redondas, pelo menos de hoje, vão estar no YouTube, certo? Acho que podem encerrar a gravação, amiga. Isso, é verdade.
Tchau, professora.